Tem uma palestra de 1 hora e tenho 60 slides. Será que tá bom? Será? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender e desmistificar é sobre os slides. Slide, ele não é conteúdo, ele é um gatilho visual. O conteúdo quem dá é você e não o PowerPoint. E a gente vai pensar um pouco, para cada tipo de conteúdo, de palestra, a gente tem um número de slides. Só que a gente precisa entender que em um slide, geralmente as pessoas ficam de 1,5 minuto a 3 minutos. Então vamos calcular, será que 60 slides para 60 minutos dá tempo? Não vai dar tempo. Então a gente sempre vai entender que 60 slides, 80 slides, 100 slides é o quê? Over, é demais. Já preencheu muito. E aí o que acontece quando você tem muito slide? Número 1, você passa correndo para dar tempo. E aí a plateia não absorve. Número 2, o que você faz também? Você começa a ler. Porque tem muito, você não pode se perder. Você começa a ler. O slide, ele é para te guiar, mas eu não gosto nem que você grave que é para te guiar, porque às vezes as pessoas usam o slide para ser guiado, para ser lembrado, mas eu não gosto. Você tem que estudar a tua palestra, você tem que ter roteiro. Slide não é roteiro de palestra, nunca, e nunca foi. Esses dias eu peguei um slide de um advogado, e ali tinha tudo, aplausos, cada parte, só faltava assim, choro, hora do choro. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, tudo que eu vou falar. Eu falei, então, vamos lá, o que você vai falar não tem que, tudo que você for falar não tem que estar em slide, você tem que ter um roteiro, você tem que ter uma apresentação. E ela não é a mesma que você vai passar pro público. Então a gente vai começar a entender sobre isso. Eu coloquei até aqui alguns números que eu separei para vocês, que foi o seguinte. A gente vai precisar sempre entender que uma palestra motivacional, ela tem menos slides do que uma palestra racional, tá? Então uma motivacional, geralmente, ela fica em torno entre 20 e 25 slides. Mas calma, fica até o final. Fica até o final que eu quero dar minha opinião sobre slides. Isso daqui eu tô falando o que é o convencional. Eu não estou falando de como eu acredito. Estou falando primeiro do convencional. A minha opinião vai ficar pro final. Fica aí. Já curtiu esse conteúdo? Já deu um like? Pode dar, pode dar. A música de Zé Cabaleiro que eu sempre canto, né? Que ele fala, nada é de graça, nem o pão, nem a cachaça. Nada é de graça. Como se eu comesse pão, como se eu bebesse cachaça. Gente, mas conflito de interesse aqui não há, é verdadeiro. Então você precisa entender, quando você tem clareza dos interesses, ninguém está sendo passado para trás. Então curte, compartilha se esse vídeo está fazendo conexão com o momento que você está vivendo. Mas vamos lá, eu separei algumas coisas aqui, que foi o seguinte. O número exato que eu coloco sobre palestra, né? Esse número exato que eu coloco, que é sobre essa diferença, 20 a 25 para o emocional, 30 a 40 para a palestra mais técnica. E aqui que a gente vai precisar entender um pouco mais sobre isso. A palestra emocional, para mim, eu reduziria de 20 a 25 para 5. O que geralmente ela precisa? Para o que serve o slide na palestra emocional? Para que a sua plateia possa ver com os olhos dela a época que foi passada. Geralmente, se a gente está falando de história, a gente está contando uma história pregressa, algo que já aconteceu. E para isso, a plateia ela consegue se conectar melhor quando ela vê. Porém, a minha opinião, você tem que ser bom em contar a história ao ponto de a sua audiência tá prestando tanta atenção em entender os detalhes, quem são os personagens, qual é o conflito, o que aconteceu, em que época aconteceu, de tal maneira como se ela estivesse abrindo um livro na frente dela. Então, se a gente for falar sobre palestra motivacional, quanto para mim, tira slide. E aí, aprenda a contar histórias.
E uma das coisas que você pode fazer para contar histórias é contar algumas coisas que são detalhes. A época, os personagens, qual o conflito, o que aconteceu, qual foi a busca de solução que você teve. Mas vamos lá, que o tema não é esse. Esse tema um vai puxando o outro. É uma cascata. E agora a gente vai para uma palestra técnica. A palestra técnica, qual é o foco? O foco geralmente está em dados, está em números, em evidências. Então, o que eu gosto? Eu gosto de sempre colocar um número enorme. Enorme. E nada escrito. Você coloca um número grande, tá? De maneira garrafal, o número 45, que isso vai despertar uma curiosidade. 45 o quê? 50 o quê? 30% o quê de quê? Aonde? E ali você tem uma narrativa que complementa. Então, para mim, é uma das melhores soluções. Diminui o slide técnico, coloca os números, mas prepara uma narrativa que vem daqui, daqui e daqui. É isso que você precisa. E aí, quando a gente vai olhar sobre isso, eu parei e separei aqui sobre as histórias. Tá? A palestra emocional, o maior foco sempre é o quê? História. E qual é a função que o slide tira? Olho no olho. Não tem nada mais que conecte do que olho no olho. Agora você, na palestra emocional, aí daqui a pouco você, Quando não, tu ainda grita ainda, próximo. O que é isso? Isso é fila? Isso é fila de banco, isso é o quê? Próximo. Ou pode passar. Você quebrou a emoção. Quebrou. E toda vez que você vira para fazer isso, você já também faz uma outra quebra emocional. Quem tá chorando já enxuga a lágrima, porque eu vou passar o slide, tá? Então, não é a melhor coisa, porque ele tira essa função do olho no olho. Então, o slide, gente, ele serve para quê? Para apoio. Só para apoiar. Mas, geralmente, tem gente que usa para se escorar. Usa como muleta para se escorar. Então, não é para você. E aí, agora a gente vem para o conteúdo técnico. O conteúdo técnico, a gente vai entender sobre o slide como mais explicação, estrutura. Ele vem com passo a passo, mas ele sempre tem que trazer um respiro. E aí eu troco tudo isso por números e reportagens. Eu gosto, notícias, o que saiu novo, o que tem de novo. Todo mundo gosta de estar à frente. E agora, vamos para o momento. E aí, já me diz, a sua palestra, ela é de mais cunho técnico ou emocional? Ou, Érica, eu consigo mesclar as duas muito bem. E agora nós vamos para a minha opinião. Não sei o quanto vale, mas a minha opinião é a seguinte: eu não gosto de usar slide. E um dos maiores, aí eu vou entrar na minha história. As piores palestras que eu fiz na vida... Sim, gente, você acha que eu só fiz palestra boa na vida? As piores palestras que eu fiz na vida foram palestras que me forçaram a usar slide. Oi, tudo bem, Érica? Nós não recebemos ainda os seus slides. Ah, entendi. Que dia que você vai mandar? E eu falava, então, eu não uso slide não. Não, mas tenho que usar. E quando eu ouvi assim, mas a gente está com um telão lindo de LED, como assim você não vai usar slide? Não, tem que usar slide sim. Manda pra gente, a gente está recebendo até quarta-feira à noite. E eu mandava, quicando, porque eu tinha que seguir um protocolo. Como eu tinha que estar numa palestra de blazer e de salto alto. Era protocolo, até que eu comecei a entender mais sobre a autenticidade. Eu posso estar de blazer, mas eu posso estar de tênis. Eu não preciso cumprir um ritual de tantas palestras, de tantos slides. E aí eu comecei a trabalhar um posicionamento. Quer, não quer? Continue querendo. Continue querendo, porque as crianças lá de casa, consomem bastante. Então, é um posicionamento. A pessoa começa a entender quando você começa a subir de números, quando você começa a subir de percepção, né, de autoridade, as pessoas começam a te valorizar. E ali elas começam a respeitar a sua autenticidade. E aqui nós chegamos ao final desse vídeo sobre slides e eu quero saber só o seguinte, coloca aqui pra mim, isso você vai colocar.
Antes de você assistir esse vídeo, você tava com quantos slides? Pode confessar, confessa. Depois que assistiu, quem resolveu mudar foi para quantos slides? Conta pra mim. Conta aqui que eu quero saber nos comentários. Eu vou olhar, eu vou responder. Conta aqui pra mim. Te vejo no próximo vídeo.